como São Bento, quebrará as correntes da pobreza. Oração poderosa para a sua vida. Se este vídeo chegou até você, entenda que nada é coincidência. Quando o céu deseja agir, ele move caminhos, direciona olhares e toca corações de forma silenciosa, porém precisa. Hoje, São Bento foi enviado para libertar você das correntes invisíveis que têm aprisionado sua vida, drenado suas forças e bloqueado o fluir da prosperidade que Deus reservou para seus filhos. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma oração, mas um encontro sagrado entre a fé e o poder divino. Este é o momento em que o invisível se curva diante da autoridade da cruz. Quantas vezes você sentiu que, por mais que se esforçasse, algo o puxava para trás? Que o dinheiro escorria por entre os dedos, que as portas se fechavam sem motivo, que oportunidades se perdiam sem explicação? Há forças que agem no silêncio, tentando apagar a luz da abundância prometida por Deus. Mas nesta oração, essas forças serão confrontadas pela presença de São Bento, o santo que enfrentou o mal sem medo e o derrotou com a fé. O que você ouvirá a seguir é mais que palavras. É um chamado divino, uma invocação antiga, carregada de poder, capaz de romper maldições espirituais que atravessam gerações. O poder da cruz será pronunciado e o nome de Deus será exaltado. E quando isso acontecer, prepare-se para sentir a libertação. Há pessoas que, ao ouvirem esta oração até o final, testemunharam paz, cura, prosperidade e transformação total de vida. Você conhecerá o segredo da medalha de São Bento, compreenderá o significado espiritual de suas inscrições e descobrirá como elas formam um escudo invisível de proteção e abundância. Quando chegar o momento da oração, permita que o seu coração se entregue completamente. Nada que é dito aqui é apenas som. Cada frase carrega um sopro de poder. E se você permanecer até o fim, a bênção completa será derramada sobre você. Não saia antes do término. Cada segundo é uma chave espiritual. Este é o seu momento de libertação. A pobreza espiritual e material não nasce do acaso, mas de forças sutis que se infiltram na mente e no coração, alimentando a crença de que nada muda, de que o esforço nunca basta, de que a sorte é um dom reservado apenas aos outros. São correntes invisíveis que se formam a partir de palavras negativas, medos antigos e experiências que deixaram marcas profundas. Elas se fortalecem quando a alma esquece que foi criada para prosperar sob a luz de Deus. São Bento compreendeu esse mistério e dedicou sua vida a libertar os que estavam aprisionados por essas forças. Ele sabia que o mal se esconde nas brechas da dúvida e que apenas a fé inabalável poderia dissolver seus laços. Quando se estuda a vida de São Bento, descobre-se um homem que desafiou o impossível. Diante das trevas, ele escolheu a oração como espada, a cruz como escudo e a disciplina como caminho. Não se entregou à dor nem se curvou diante da tentação. Sua força vinha da comunhão com o divino. E é essa mesma força que você invocará agora. A oração que carrega seu nome é mais do que uma súplica. É um decreto de libertação. Cada palavra pronunciada abre uma fresta de luz na escuridão. Cada frase é um golpe espiritual contra as correntes da miséria e da falta. Quando você invoca São Bento, algo se move no invisível. A atmosfera ao seu redor se transforma. Aquilo que o prendia começa a perder força porque o nome de Deus é proclamado. A fé é uma chama que o inimigo não consegue apagar. Por isso, quando você ora com convicção, o medo se desfaz e a esperança renasce. A escassez não é o destino de quem confia no Criador, e neste instante, pela intercessão de São Bento, os grilhões da falta começam a se romper. A prosperidade que estava adormecida desperta. Onde antes havia peso, há agora leveza. Onde havia desânimo, há força. O milagre inicia quando o coração acredita que Deus é o provedor absoluto. A cruz de São Bento é um mistério envolto em poder e luz. Ela não é apenas um símbolo, mas um instrumento espiritual que atravessou séculos como um selo de autoridade divina.
Cada traço, cada inscrição e cada palavra gravada nela carrega uma vibração capaz de repelir o mal e de atrair a graça. A frase em latim, Crux sacra sit mihi lux, a Santa Cruz seja minha luz, não é uma simples declaração, é um comando espiritual, uma ordem que faz com que as trevas recuem e a presença de Deus se manifeste com força. Quando um coração crente pronuncia essas palavras com fé, a atmosfera ao seu redor muda. A luz se acende onde antes havia confusão e a alma passa a vibrar em sintonia com o céu. São Bento sabia que a verdadeira proteção nasce do interior, da fé viva que habita no coração de quem acredita. A cruz é apenas o canal, mas o poder vem de Deus. Ela é o lembrete constante de que nenhuma sombra pode resistir à presença da luz divina. Quando você toca ou visualiza a cruz de São Bento, imagine que dela emana uma energia dourada e pura, que envolve você e tudo o que ama, transformando medo em segurança, fraqueza em coragem, dúvida em convicção. É nessa fé que o invisível começa a agir e o impossível se torna real. A oração e a cruz caminham juntas. A cruz protege, a oração ativa. A cruz defende, a fé sustenta. É um ciclo espiritual que rompe toda tentativa do inimigo de manter o ser humano preso à escassez. Ao invocar o nome de São Bento, o mal recua, porque reconhece o poder da luz que ele representa. A prosperidade não é apenas material, ela começa na alma, quando o coração entende que é digno da abundância que vem de Deus. O poder da cruz, unido à oração sincera, forma um escudo invisível que guarda, protege e conduz ao caminho da vitória. A escassez é um espírito silencioso que se infiltra onde a fé enfraquece. Ela se alimenta de pensamentos de dúvida e de palavras ditas sem consciência. Quando o coração aceita o medo como companheiro, a escassez encontra terreno fértil para crescer. Não é apenas a falta de dinheiro, é a ausência da confiança em Deus. A mente começa a repetir mentiras. Não sou capaz. Nada dá certo para mim. A sorte nunca me alcança. Assim, o espírito se enfraquece e o fluxo da providência divina é bloqueado. São Bento compreendeu que a pobreza é primeiro um estado da alma, e por isso, sua missão era despertar nos homens a força da fé que dissolve toda a sombra de limitação. Ele sabia que cada pessoa carrega em si a centelha da abundância divina. Quando se reza com convicção, essa centelha se transforma em chama, e essa chama se torna fogo capaz de consumir tudo o que impede o avanço. A oração de São Bento é uma ordem direta ao mundo espiritual. Rompe o medo, quebra os grilhões e libera o fluxo da prosperidade que vem do alto. A fé é a ferramenta que abre portas que nenhum homem pode fechar. Onde há fé, há movimento. Onde há oração, há resposta. E onde há o nome de Deus, nenhuma força de miséria pode permanecer. Agora é o momento em que o céu se inclina para ouvir a sua voz. O chamado à libertação é o instante em que o coração humano se encontra com o poder divino e as barreiras que antes pareciam intransponíveis começam a ruir. Não há força contrária capaz de resistir à fé que nasce do arrependimento sincero e da entrega total. São Bento ensina que a libertação não acontece apenas pela palavra falada, mas pela disposição da alma em se render à vontade de Deus. Quando o espírito se curva diante do Criador, o impossível se torna acessível. Feche os olhos e imagine uma luz branca descendo dos céus, envolvendo você e tudo o que o cerca. Essa luz é a presença viva de Deus, conduzida pela intercessão de São Bento. Ela percorre os lugares escuros da sua mente, dissolve os pensamentos de medo e toca as áreas esquecidas da sua alma. Essa luz quebra as correntes da culpa, do fracasso e da escassez. Nenhum laço negativo pode permanecer diante da presença do Altíssimo. Enquanto você ouve estas palavras, o mundo espiritual se movimenta, reorganizando o que estava fora de ordem e devolvendo o equilíbrio à sua vida. O chamado à libertação é também um convite à confiança. É o momento de soltar o controle e permitir que Deus conduza o caminho.
São Bento sabia que o medo é a última defesa do inimigo. Quando o medo cai, o milagre acontece. Por isso respire profundamente e declare em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. Eu Te entrego tudo o que me prende, tudo o que me limita, tudo o que me impede de viver a Tua vontade. Essas palavras abrem portais invisíveis e chamam os anjos de Deus para guerrear ao seu favor. A libertação começa quando você decide acreditar. O mal não resiste à fé firme. E neste momento, a luz de São Bento está rompendo as últimas correntes que ainda o cercavam. A libertação já começou. Agora, entre em silêncio e permita que as palavras sagradas penetrem na sua alma. Este é o instante em que o céu toca a terra e a oração se torna o canal pelo qual o milagre flui. Não há ruído mais forte que o som da fé, e quando ela é pronunciada com o coração desperto, o impossível se curva diante da vontade divina. Respire fundo, sinta o ar da presença de Deus e prepare-se para a oração de libertação. Este é o momento em que São Bento intercede por você e em que o poder da cruz se manifesta com toda a sua força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste instante eu me coloco diante de Ti, com o coração rendido e a alma aberta. Que toda corrente de miséria, escassez e desânimo seja agora quebrada pelo poder do Teu nome. Que a cruz sagrada seja minha luz e jamais permita que as trevas dominem meus caminhos. Que cada maldição lançada sobre minha vida e meu sustento seja desfeita pela Tua misericórdia. Que toda força de inveja, ruína e limitação se curve diante da Tua presença. São Bento, guerreiro da fé, levanta Tua cruz diante de mim e repele todo o mal. Purifica minha mente dos pensamentos de medo e incredulidade. Que a prosperidade de Deus se manifeste em cada área da minha vida e que a Tua proteção me cubra como um manto de luz. Concede-me sabedoria para agir com fé, discernimento para caminhar com coragem e humildade, para reconhecer a Tua mão guiando meus passos. Senhor, eu aceito o Teu poder e declaro que, a partir de agora, sou livre de toda escassez e opressão. A Tua graça é suficiente, a Tua luz é a minha força, e a Tua vontade é o meu propósito. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Sinta a paz que envolve o seu corpo e o peso das correntes sendo removido. A libertação já está em curso. O poder da cruz está agindo. O instante da bênção é o selo da vitória espiritual. É quando o invisível se torna real e o que antes era apenas fé começa a se materializar como resposta divina. São Bento, instrumento de Deus, agora se aproxima espiritualmente de você, estendendo a mão e colocando sobre a sua vida o sinal da cruz. Sinta essa presença, forte e serena, tocar o seu espírito. Onde antes havia medo, agora há certeza. Onde havia dúvida, agora há luz. Onde existia escassez, agora há movimento e provisão. Este é o momento em que o céu confirma: você foi libertado. Coloque a mão sobre o peito e repita em voz firme, com total convicção: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Essas palavras ecoam há séculos como uma muralha invisível que nenhum mal consegue atravessar. São a espada e o escudo dos que confiam em Deus. Quando você as pronuncia, o ambiente espiritual ao seu redor se transforma. A sombra recua, o medo se dissolve e a energia divina volta a circular livremente. Agora visualize São Bento diante de você, com o semblante firme e o olhar sereno. Sua cruz brilha com luz dourada e, ao erguer-se, ela abençoa tudo o que toca: sua casa, seus caminhos, suas finanças, sua mente e seu coração. Nenhuma força de escassez pode resistir a essa luz. A partir deste momento, uma nova estação se inicia. Deus restaura o que foi perdido, fortalece o que estava fraco e multiplica o que estava adormecido. Sinta a paz que preenche o ambiente. Essa é a presença do Espírito Santo confirmando a obra.
A libertação foi concluída e o milagre já começou a se manifestar. Agradeça. Eleve o pensamento e diga: obrigado, Senhor, pela minha vitória. Obrigado, São Bento, por tua intercessão. As palavras de gratidão completam o ciclo e selam a bênção. A luz de Deus agora permanece em você, protegendo, guiando e prosperando cada passo do seu caminho. A oração abriu as portas, mas é a fé viva que mantém essas portas escancaradas diante da abundância de Deus. A partir deste momento, não basta apenas acreditar, é preciso agir como quem já foi liberto. A fé é movimento, é atitude. É a voz interior que diz: eu posso porque Deus está comigo. São Bento jamais se limitou a pedir. Ele caminhava em confiança, transformando cada oração em ação e cada desafio em oportunidade de vitória. Agora é a sua vez de fazer o mesmo. Caminhe com a certeza de que o céu o acompanha. Levante-se espiritualmente e assuma o papel de herdeiro das promessas divinas. Use a medalha de São Bento como um lembrete diário do poder que o protege. Reze todas as manhãs, não apenas para pedir, mas para agradecer e reafirmar sua fé. Diga com o coração firme: hoje eu caminho na luz, hoje eu prospero na vontade de Deus. A cada palavra, sua vibração espiritual se alinha com o propósito divino, e o universo responde com oportunidades, encontros e sinais de crescimento. A prosperidade não é apenas uma bênção, é uma consequência da fé que permanece. Quando a dúvida tentar retornar, lembre-se deste momento. A libertação não foi simbólica, ela foi real. A presença de São Bento permanece ao seu redor, abrindo caminhos e afastando as sombras. Não olhe para trás, pois o passado não tem mais poder. Siga em frente com o olhar fixo no propósito e o coração ancorado na fé. A partir de agora, cada oração é uma semente plantada e cada ação é um passo rumo ao milagre. E se este conteúdo tocou sua alma, seja instrumento da mesma luz que o alcançou. Compartilhe esta oração com alguém que precisa romper as correntes da escassez. Quando a fé se multiplica, o poder de Deus se expande. E assim, enquanto você ajuda outros a se libertarem, o céu continua a abençoar a sua caminhada. Você não apenas orou, você despertou um novo ciclo. Viva como quem carrega dentro de si o selo da vitória. São Bento deixou um legado que ultrapassa os séculos e fala diretamente à alma dos que buscam luz em tempos de escuridão. Seu exemplo nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de lutas, mas da coragem de enfrentá-las com fé. Ele compreendeu que o mal não desaparece com o medo, mas se desfaz diante da oração firme e da confiança absoluta em Deus. Viveu entre tentações e provações, mas jamais se curvou ao desespero. Sua vida foi um testemunho vivo de que a cruz é mais poderosa que qualquer treva. Quem caminha com Deus nunca está sozinho. O legado de São Bento é um chamado à disciplina espiritual. Ele nos ensina a vigiar pensamentos, palavras e atitudes, pois é através deles que o espírito se fortalece ou se enfraquece. Cada oração feita com fé é uma pedra erguida nessa fortaleza interior. Quando você repete as palavras sagradas que ele nos deixou, conecta-se a uma corrente de luz que atravessa gerações. A mesma força que libertou monges, curou enfermos e dissipou o mal, agora age em sua vida. A cruz que ele ergueu é a mesma que o acompanha hoje, e dela flui a energia que protege, guia e abençoa. A prosperidade que nasce dessa fé não é apenas material. Ela é o reflexo da harmonia entre corpo, mente e espírito. É viver com serenidade, trabalhar com propósito e amar com gratidão. Quando você vive sob o legado de São Bento, entende que nada é pequeno demais para a graça de Deus. Tudo o que você faz, quando guiado pela fé, floresce. Tudo o que você entrega com o coração, retorna multiplicado. Agora que a oração foi pronunciada e a bênção recebida, permaneça nesse estado de luz. Caminhe com confiança, sabendo que a presença divina o acompanha. A cada novo amanhecer declare: a cruz sagrada é a minha luz, nenhum mal terá poder sobre mim. Assim,
Você reforça o elo com o sagrado e mantém viva a chama da proteção e da prosperidade. São Bento estará com você, e a sua história será testemunho do poder de Deus em ação. Agora o ciclo se completa. A oração foi lançada, a fé foi despertada e o selo da vitória foi colocado sobre sua vida. Este é o instante em que o espiritual e o material se unem, formando uma aliança eterna entre você e Deus. O que antes era peso agora se torna propósito. O que era escassez agora se transforma em colheita. O que parecia distante começa a se aproximar, guiado pela providência divina. São Bento permanece ao seu lado, como guardião e intercessor. O Espírito Santo continua a agir, abrindo caminhos que estavam fechados e trazendo respostas que antes pareciam impossíveis. Agradeça, pois a gratidão é a linguagem do céu. Diga: Senhor, eu te agradeço por cada corrente quebrada, por cada bênção liberada, por cada milagre que está em movimento. Essas palavras ecoam no plano espiritual e confirmam a obra que foi iniciada. Tudo o que você declarou em fé já está sendo estabelecido. O tempo de escassez terminou. A abundância começa a florescer e a prosperidade divina passa a habitar o seu lar. Seu trabalho, sua mente e seu coração agora são instrumentos de Deus. A partir de hoje, viva como quem já foi abençoado. Caminhe com a postura de quem foi escolhido para testemunhar. Quando o medo tentar retornar, levante a voz e proclame: a cruz sagrada é minha luz. Não há escuridão que resista ao poder de Deus. Cada vez que fizer isso, a presença de São Bento será reavivada ao seu redor. A fé precisa ser alimentada diariamente, e cada palavra de confiança é um alimento para o milagre continuar crescendo. Agora você carrega o selo da vitória. Nenhum mal poderá apagar o que foi selado no Espírito. Caminhe com o coração leve e os olhos voltados ao alto. Reze por quem ama. Compartilhe esta oração com quem precisa e torne-se instrumento da luz que o alcançou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a paz de Cristo, a força de São Bento e a abundância de Deus permaneçam em você e em sua casa, hoje e para sempre. Que assim seja. Amém.